Professor Barroca, como sempre, já virou, inclusive, né, um jargão. Parabéns pela vitória, classificação e a sua avaliação do que foi essa classificação dramática, mas é assim, Copa do Brasil. Boa noite, professor Barroca. Boa noite, estou bem feliz com a classificação. O desafio era grande, né? Enfrentamos uma grande equipe. Um jogo bem difícil. Taticamente, acho que a nossa equipe se comportou muito bem. Eu acho que era a única forma da gente conseguir enfrentar a equipe do Santos de maneira competitiva. Os jogadores se dedicaram muito especial viver essa atmosfera da conexão dos torcedores com a equipe. Desde que eu estou aqui, eu estou vendo essa conexão aumentar cada vez mais e não tenho dúvida que essa classificação vai fortalecer ainda mais isso que a gente está buscando construir para a nossa temporada. Queria também dar os parabéns e valorizar a equipe do Santos, uma equipe que também jogou muito bem. Eu acho que foi um jogo bem jogado pelas duas equipes. Deixar o meu abraço ao Kleber, que é um profissional que eu tenho muito respeito, e toda a equipe de trabalho dele. E acho que a gente precisa valorizar também, nesses momentos, o trabalho de quem não conseguiu passar. Então, feliz demais com a nossa classificação e agora é virar a página para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. Professor Barroca, o futebol é coletivo. E nesse momento a gente observa todo, inclusive o torcedor já escala a tua equipe. Mas eu gostaria que o professor falasse de dois jogadores, no meio-campo, o Meritão, e do teu goleiro Matheus Abelo. Eu acho que nossa equipe vem crescendo muito coletivamente, e quando a equipe cresce coletivamente, a tendência é que os jogadores tenham destaque individual, né? É difícil falar apenas do Igor e do Matheus. Acho que toda a equipe está se doando. Mais uma vez, jogadores que entraram em uma situação bem difícil, deram conta do recado. Desde que eu estou aqui, isso tem sido recorrente, a utilização dos jogadores que não iniciam a partida e eles fazendo a diferença. Então, saio satisfeito com o grupo mais uma vez e realmente virar a página agora, porque a gente tem desafios grandes ainda pela frente, desfrutar hoje, mas a partir de amanhã já virar a página, porque a gente joga fora de casa um jogo difícil contra o Botafogo. Barroca, boa noite, parabéns pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Queria que você fizesse uma avaliação das substituições feitas no segundo tempo ali. Você tinha dois jogadores que poderiam ser eventuais batedores de pênaltis, o GG e o Danielzinho, e você faz duas mudanças, retira os dois do campo. O que é que você estava buscando ali no momento? Era mais segurar o resultado para garantir as penalidades, ou você buscava também segurar um pouquinho ali o Tassiano, que entrou muito bem junto com o Neymar? Não, o primeiro tempo da gente, defensivamente, foi muito bom. Acho que o Santos até teve algumas situações de ataque, de transição. Eu fui olhar os números de primeiro tempo, a posse de bola foi quase equilibrada, um pouco mais a nosso favor. A equipe do Santos finalizou um pouco mais em transição e a gente chegou mais em cruzamento. Então o jogo se desenhou assim taticamente. No segundo tempo, a partir do momento que o Kleber foi fazendo as substituições, e aí a gente precisa reconhecer que o Santos tem jogadores de um nível muito alto, né? Os jogadores que entraram, jogadores de um nível muito alto. E a gente foi precisando também oxigenar a nossa equipe. Em nenhum momento eu pensei no pênalti, eu pensei em manter o rendimento da equipe e sustentar um bom rendimento até o final para tentar buscar a vitória. A gente precisou em alguns momentos defender, porque o Santos criou algumas oportunidades. Em outros momentos a gente teve também as nossas oportunidades. Então, a ideia das trocas, todas elas, foi para manter o nível de rendimento da equipe, o nível de organização coletiva até o final. No final, o jogo terminou empatado e nos pênaltis a gente conseguiu a classificação. Boa noite, Barroca, parabéns pela classificação. Ainda sobre esse assunto dos jogadores do banco de reservas, não só no jogo de hoje, mas em partidas anteriores, a gente nota que o CRB não consegue manter o nível. Dá uma baixadinha, ainda mantém um nível bom de futebol com as substituições, mas não ao nível do primeiro tempo ou dos titulares. Agora com a classificação, o dinheiro entrando em caixa no clube,
com a contratação de mais 3, 4 atletas desse nível dos seus principais jogadores, dá para esperar um CRB ainda mais forte para, quem sabe, mais uma classificação na Copa do Brasil e, obviamente, manter sempre a luta ali na parte de cima da tabela na Série B? Me permita discordar da sua opinião, com todo respeito. Esse foi o 10º jogo que eu fiz e em 10 jogos nós sofremos um gol no segundo tempo. Um gol em 10 jogos. E já falei que o gol que nós sofremos contra o Atlético Paranaense foi muito mais responsabilidade de uma escolha minha do que de nível de jogadores. Então, a maior parte do tempo, as substituições da gente têm feito a diferença, sim. Ou para buscar um empate, como foi no jogo do Amazonas, ou para virar o jogo, como foi no jogo do Atlético, ou foi para segurar o resultado de vitória, como foi no jogo com o Criciúma, Volta Redonda, Chapecoense. Então, assim, eu estou bastante satisfeito com a entrega dos meus jogadores, estou bastante satisfeito principalmente com a forma como eles estão se dedicando e interessados em vestir essa camisa dessa forma. Estou extremamente satisfeito com o que eu vi hoje dos torcedores. Nossa chegada aqui no estádio foi espetacular. É extremamente motivante vir para um estádio de futebol, participar de um jogo com esse tipo de atmosfera. E o nosso maior desejo era poder retribuir. Então, quando a gente consegue retribuir, a gente fica muito feliz de ver os torcedores indo para casa felizes com o êxito da equipe. Sobre o fortalecimento da equipe, é evidente que a gente está de olho nisso e que esse tipo de decisão a gente trata internamente para buscar sempre melhorar o nosso trabalho e seguir na nossa temporada. Boa noite, professor Barroca. Primeiramente, parabéns pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Falando agora dessa próxima fase, né? A gente está vendo o CRB no Campeonato Brasileiro da Série B fazendo um excelente campeonato, um excelente começo de campeonato, diferente do que vem fazendo nos últimos anos, e isso anima o torcedor. Como utilizar também desse jogo na Copa do Brasil como esse motivacional, tanto para os torcedores, tanto também para os jogadores dentro de campo, para trazer todo esse ímpeto, o público junto agora para o Campeonato Brasileiro da Série B? A gente está trabalhando jogo a jogo, então tivemos esse desafio aí enorme, nos preparamos muito bem. Eu acho que vale ressaltar que a nossa preparação para esse jogo do Santos foi muito bem feita, desde o jogo de ida. Acho que a gente fez um grande jogo lá na Vila Belmiro e hoje também eu acho que foi um grande jogo das duas equipes. Eu preciso valorizar também a equipe do Santos, qualidade do jogo deles. Vi a equipe do Santos nesse jogo de volta em uma evolução grande relacionada ao primeiro jogo, que tinha sido a estreia do Kleber. E agora a gente vai ter que, eu principalmente como treinador, virar a chave a partir de amanhã de manhã. Hoje realmente não vou trabalhar. Provavelmente vou até tomar uma cervejinha ainda hoje. Mas a partir de amanhã de manhã eu vou começar a estudar a equipe do Botafogo e preparar os jogadores para esse desafio que vai ser grande fora de casa. Barroca, parabéns pela classificação. O futebol vai muito além da parte física, da parte tática, né? O mental ele fala muito alto. Naquele momento que o Santos começa a fazer as mudanças, principalmente com a entrada do Neymar, o time do CRB acabou sofrendo um pouco. Nesse quesito, você também, dentro do aspecto treinamento antes do jogo e também durante a partida, foi priorizado isso, essa parte mental, para que os jogadores conseguissem sustentar essa pressão que possivelmente, como aconteceu, o Santos faria? Uma das partes finais da minha preleção no jogo de hoje foi mostrar para os jogadores que um jogo como esse, a gente podia ter o êxito na vitória ou no empate, né? E que seria muito importante que a gente tivesse uma força muito grande em terço final para definir nossas jogadas, nas oportunidades que a gente tivesse, e para defender também. Então, esse momento que você falou que o Santos teve um crescimento na partida, a gente foi forte ali, a gente conseguiu fechar funil, bloquear chute. O Albino foi muito feliz também nas intervenções que precisou fazer. E eu acho que é um mérito de uma preparação dos jogadores e dos jogadores estarem acreditando naquilo que a gente vem propondo para eles. Então, eu acho que tudo aquilo que a gente desenhou, se preparou para a partida, acabou acontecendo. E a gente fica muito feliz com a classificação. Professor, boa noite. Nesses 180 minutos, no primeiro jogo teve pênalti perdido, no segundo jogo agora teve gol perdido no final, teve disputa de pênalti, com pênalti perdido também. Como é que foi essa montanha-russa de emoções? Como é que foi lidar com tudo isso? Esse tipo de competição eliminatória, ele traz
essa montanha-russa de emoções. Mas eu acho que a gente se preparou bem e eu acho que a gente saiu muito bem diante do desafio que a gente teve pela frente. Acho que a nossa equipe teve uma postura muito boa, grandes jogos exigem postura e eu acho que a nossa postura foi muito boa. A gente precisa comemorar hoje essa passagem de fase, não é fácil para uma equipe com o investimento que o CRB tem, conseguir chegar nessa fase de Copa do Brasil. Eu acho que a gente precisa realmente exaltar essa conexão que a gente vem tendo, torcedores, direção, staff, comissão técnica, jogadores. Claramente está todo mundo remando para o mesmo sentido e isso faz uma diferença muito grande quando o clube está com esse tipo de energia. E a gente vive uma energia muito positiva no momento, a gente vive uma onda de positividade porque está todo mundo buscando trabalhar no seu limite e é uma das minhas funções como treinador tentar manter essa chama sempre acesa, principalmente no que diz respeito aos jogadores e o nosso trabalho como comissão técnica, exigir o máximo deles, cobrar, dar as melhores ferramentas coletivas para que os jogadores possam se sentir confortáveis jogando com a camisa do CRB.